Fala, meus amigos do canal. Estou aqui com meu querido amigo Jonathan Peixoto, mais um cara da vida real da Software House. Um cara que usou indicadores para gerar uma melhoria contínua e que tem uma visão de longo prazo. É muito interessante o que esse cara fez, o que ele realizou, a forma que ele fez, as dificuldades que ele enfrentou, problema, desafio, dê o nome que você quiser. O fato concreto é um cara da vida real da Software House, um parceiro, um amigo, um profissional que a gente troca figurinha muito e que tem uma visão vida real. Então, Jonathan, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e conta aí o que você faz na Sun. Qual é o seu papel lá? Beleza. Primeiramente, Fernandes, quero agradecer o seu convite. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui nesse mesmo canal, onde eu já assisti muito conteúdo, já aprendi muito. Então, para mim é uma satisfação imensa, estar aprendendo mais, por que não, e também contribuindo com todos do canal. Hoje, meu papel é gerente de operações na empresa CR Sistemas, que é a detentora do sistema SAM. É, esse ano completarei 11 anos de empresa, então assim, tem um longo trajeto, né? Então eu já trabalhei no suporte, auditoria, treinamento, implantação, enfim, praticamente todos os setores da empresa eu vim desenvolvendo e criando ao longo desses últimos 11 anos, né? Juntamente com Carlos e Ricardo, que são os sócios diretores da empresa. Legal, que massa. Bom, e aí vamos começar, cara, com um indicador, com uma coisa que você falou para mim, que assim, tem um indicador para mim muito importante que é entregas no prazo, né? Esse foi um indicador um dos primeiros que você me mostrou e a primeira dica que eu dou para quem está ouvindo a gente que vai assistir ao momento é: você tem um indicador hoje de entregas que são realizadas no prazo, ou você nem dá prazo porque tem medo de não cumprir? Né? Ou você tem dificuldade, ou você acredita que na sua software house é assim mesmo, tem que deixar do jeito que está. O Jonathan e a equipe da Sam são a prova viva de que é possível enfrentar esse problema com uma visão realista, visão de longo prazo e melhoria contínua passo a passo. E o Jonathan sempre tomou decisões baseadas em dados. E uma coisa que me impressionava muito, me impressiona, na verdade, nas reuniões que a gente tinha, nas mentorias na sala dos mestres, aliás, eu mandar um amigo para o pessoal da sala dos mestres, o Túlio, o Magni, o pessoal da sala, e fora da sala também, em outras reuniões que a gente teve, ele pegava a informação, o dado, o indicador, um ou mais indicadores, cara, tá ruim aqui. Esse indicador não tá bom, isso aqui não tá bacana. Precisamos atuar aqui. E o que me chocava era a respiração. Ele respirava, ok, o indicador está revelando o que eu preciso melhorar. O que que farei? Vou melhorar. Qual é o conjunto de ações que temos que tomar para melhorar o indicador? Então, isso é uma coisa que eu acho incrível, é uma habilidade que você tem. E sobre entregas no prazo, eu acho que a gente pode começar daí. Tem aquele grupo de empresa que nem mede porque não consegue cumprir um prazo e acha isso natural. Né? Isso é muito ruim para a reputação, não do time, da empresa. É a reputação da sua software house que está em jogo. Quando você não consegue cumprir um prazo, você não consegue cumprir horário, você não consegue se organizar, você não consegue gerenciar tempo. E Jonathan, você enfrentou esse abacaxi, né? De maneira. E a evolução, você não está num indicador e você dispara para outra extremidade. Não é assim que funciona o mundo real. A vida real da software house não é assim, não é mágica. É trabalho árduo, né? Com visão de longo prazo. Como é que foi para você, primeiro, olhar aquele indicador de entrega no prazo e falar, cara, está muito distante de onde eu quero chegar? Sim. O primeiro ponto, Fernandes, que eu penso é o seguinte. Primeiro é a gente entender qual dado a gente deve olhar. E eu quero até voltar um passo atrás, porque boa parte dessas instruções vieram da sala dos mestres e também de você. Então, Legal. muitas vezes a gente está no. E aí eu reforço a ideia da consultoria, não estou fazendo isso como propaganda para você, pode ser qualquer profissional do mercado, porque ele dá
ele dá uma visão de fora. E essa visão de fora, Fernandes, eu comentei no início que eu estou há 11 anos na empresa. Então, ali eu estava há 6, 8 anos dentro daquele mundo e eu não estava conseguindo enxergar o potencial. Então, vocês, né, como consultores, eles conseguem é, tirar a venda dos nossos olhos. Então, esse é o primeiro ponto que eu trouxe, que eu quero trazer como destaque. E você, depois disso, né, quando você tem um dado, primeiro você tem que fazer algo atingível. Então, inclusive, quando a gente determinou prazo de entrega das tarefas, antes a gente tinha, depois a gente parou e aí ficou, vamos pegar por ordem. O que a gente pega, entrega e vai para o próximo. Só que isso não deu certo. Então, a gente começou a definir prazos, certo? E até é engraçado porque eu defini um percentual baixo na minha leitura, é o que dá para passar, podemos dizer assim, no ano 2023. Isso, acho que foi no ano 2023. E, e aí chegou na metade do ano, eu estava praticamente todos negativos, todos vermelhos. Mas todo mês nós tínhamos consultoria. Todo mês a gente estava melhorando um ponto aqui, contratando um PO, contratando um QA, fazendo um ajuste de time, dividindo o time aqui, fazendo as reuniões diárias, começando a fazer refinamento. Então, assim, eu sabia que a gente estava fazendo algo. Estava vermelho, mas a gente estava fazendo algo. Então, isto me deu força, falar, não, a gente está melhorando, tá? Então, é difícil, com certeza, é difícil Sim. você mostrar, você estar numa apresentação de resultados, como muitas vezes os meus pares, né, que eu ajudei, inclusive, também, os outros setores, mostrando seus resultados, SLA acima de 90%, avaliação da equipe em 90%, e na hora que eu ia apresentar o resultado, eu apresentava ali abaixo de 60%. Então, isto para mim, né, como gestor, era frustrante, mas eu sabia que eu estava em um progresso. Cara, que massa isso. E todas as nossas reuniões, e o Jonathan o Jonathan é um cara que ele é um cara muito metódico, assim, é impressionante, assim, e as anotações, ele é extremamente organizado, assim. E aí, às vezes, eu pensava comigo, assim, durante as reuniões, falei, cara, tem que ser organizado igual esse cara, tem que ser igual a ele, assim, né? E aí, eu tava nesse processo de me organizar melhor, tava usando boas ferramentas, Evernote, depois migrei para o Note no meio do caminho, mas o Jonathan, não importa a ferramenta, importa que você quer ser minimamente organizado. E aí, o parênteses que cabe aqui o Jonathan não é o minimamente organizado, ele é extremamente organizado. Então, ele tinha um histórico ali muito bem detalhado, todas as anotações. Então, fica uma outra dica aqui: anote as coisas que você faz, tem um histórico, né? E um dia desse ele me mostrou um print das anotações da primeira reunião, é, e foi muito legal ver a evolução. E aí, se eu não estiver enganado, e me corrija se eu estiver, por favor, que aqui a gente está falando de vida real, o cenário de uma empresa de software real, não é o mundo mágico de Bob, né? É o mundo real, é aquilo que você falou, as empresas que entram na sala dos mestres, que é um grande ecossistema de empresas de software, elas aprendem, elas são municiadas com um conjunto de ferramentas em várias áreas de vendas, crescimento e de gestão e performance de time e produto e por aí vai, para enfrentar ali a vida real. E aí, eu lembro de um dos indicadores, esse de prazo, que me chamou muito a atenção, que assim, se eu não me engano, era 10% de coisas que eram entregues, um determinado conjunto de demandas era entregue no prazo. E a última vez que eu vi o dado, estava em 60%, né? A última vez que eu vi. Então, você saiu de 10% de entregas no prazo para 60%. Jonathan, você já parou para pensar nesse resultado, cara? Sim, assim, você tem dimensão do que vocês fizeram? Confesso que é por isso que é importante você anotar, porque se você não registrar, você não acredita. Então, isto é, é impressionante mesmo quando a gente avalia, né? E muito satisfatório, Fernando, se você saber que você contribuiu. Acho que às vezes, só de participar de uma reunião, uma daily, no início da manhã, e você falar uma palavra que engaja o time,
aquilo ali não pode não ser registrado, mas eu tenho certeza que ele refletiu no todo. Sim, sim. Não, legal, tô te falando isso porque, cara, a gente vê, eu vejo muitos cenários onde empresas, e eu não estou falando, para dar um contexto aqui, então, hoje eu, a Jaional aqui, nós atendemos empresas de software. Então, eu tenho uma empresa de tecnologia, dentro da tecnologia eu tenho empresa de software, dentro da empresa de software eu tenho categoria software house, a categoria startup e a categoria plataforma. É assim que a gente classifica aqui dentro. Então, a software house é a software house clássica, que tem o seu RP ali, anos 80, 90, 2000, e ok. E startup, ela está focada em um problema de um segmento, e ok, uma empresa que está no começo ali. E nós temos ali a plataforma, que é aquela empresa que já passou do período de startup, ela foi uma startup no passado e virou uma plataforma e já está consolidada e tudo mais. Então, a gente atende ali esses três segmentos de empresas de software ali. E o Jonathan está numa software house. E a gente vê muito comum em várias empresas de software, onde prazo é um problema. E a resposta que essas pessoas fazem é justamente não dar prazo, né? Por medo de não cumprir. E aí, o pessoal que vai estar nos assistindo, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Pensem na evolução, foi um processo, não foi do dia para a noite. Foi enfrentando dificuldade, a vida real, o dia a dia, promovendo ajuste, melhoria, correção, lidando com os problemas, porque é assim a vida real. Não é uma solução mágica apontada por uma IA ou por uma bala de prata. É trabalho. É você crer para ver. O Jonathan fez isso. A Sam fez isso. Eles tinham uma situação, reconheceram isso, cara, precisamos melhorar. O que a gente tem que fazer para melhorar? É isso aqui, tá bom, a gente vai seguir. Seguia, melhorava um pouquinho, e aí a gente teve esse acompanhamento, esse passo aí. E hoje, esse número que era 10% de demandas entregues no prazo. Hoje, o último dado está em quanto? Aqui, inclusive eu tenho ele aqui. Ah, Bem, muito bom. no último, nós estávamos aqui no último trimestre, né? Nós tivemos números entre 65, 60, 65. Teve uma queda novamente em dezembro. Então, esse mês eu ainda não tenho, né? Tá A bom, gente mês de iniciar. janeiro que fechou, né? Ok. E aí, janeiro de 25, quando a gente grava esse vídeo, e aí, pessoal, olha que coisa. Aqui é vida real, tá? Quando você mexe, quando você cria ações para mexer um indicador, por que que eu quero entregar no prazo? Que é o indicador que foi escolhido. Se você não entrega no prazo, a reputação da tua empresa cai. Seus clientes vão confiar menos em você. A diretoria vai confiar menos nos times. Vão ter mais reclamações de cliente. Então, eu recomendo que você meça se você está entregando no prazo ou não, da maneira que você quiser medir. Não importa a ferramenta. Crie um mecanismo, você vai controlar isso no Excel, no Google Planilha, não importa. No Gira, no Planning, essa ferramenta é o de menos, tá? Mas começa a medir, porque quando você não entrega no prazo, a reputação da tua empresa está em jogo. E aí tem uma outra coisa equivalente a isso, que é muito simples, que é o horário. É o profissional que chega todo dia atrasado para a reunião, chega todo dia atrasado para a daily. Esse profissional mostra um descomprometimento, um descompromisso, uma falta de compromisso com as pessoas. Então, chegar no horário é uma obrigação de todos nós. Cumprir o prazo é uma obrigação, porque senão não existiria prazo. Porque para e pensa, uma analogia que eu faço, Jonathan, é o seguinte: por que que a empresa tem um prazo para pagar salário? Porque senão ela pagaria quando ela quisesse. É Então, o verdade. prazo foi feito para ser cumprido, e quando você cumpre o prazo, você tem uma reputação. Eu tenho um material é um material gratuito, que é o Guia da Evolução do líder, do gestor de liderança de time, ele mudou de nome agora, tem esse nome, e lá eu menciono um exemplo de um cara que nunca atrasou, e o dia que ele atrasou 48 segundos, o Wagner Leão, que é um profissional gigante, um dos caras mais brilhantes que eu conheço em termos de entrega de resultado. Então, é reputação. E, Jonathan, você percebeu alguma mudança desses 10% para os 60, 65%, e agora houve a queda porque a vida real é assim, e aí agora a gente vai lá e age para melhorar? Os clientes, teve algum cliente que chegou a fazer algum comentário, alguma liderança, a diretoria, como que foi a repercussão? Porque, Jonathan, sair de entrega de 10% para 65%,
Não se faz isso todos os dias. Tudo bem que foi uma construção, um trabalho sério, árduo, execução, melhoria contínua, vida real. Isso gerou alguma repercussão, não é possível que não tenha gerado. Sim, Fernandes, primeiro ponto, né, que eu avalio, até quero agradecer, né, a equipe que você está assistindo aqui, independente se você é do desenvolvimento, né, ou qualquer outro setor, porque o setor de desenvolvimento, o desenvolvedor, né, na sua grande maioria, eles são mais acanhados. Então, eles são mais fechados, mas o resultado deles depende muito do trabalho dos outros, porque a demanda, ela nasce de outros setores. A demanda, ela nasce de uma reunião com o cliente que vem da implantação, de um suporte. Então, essa comunicação, né, ela tem que ser muito precisa, né, para que o desenvolvedor consiga também fazer seu papel. Um ponto que, dos 10% para os 60% que eu vejo, Fernandes, primeiro, o senso de time. Acho que nas primeiras reuniões nós conversamos sobre isso. O senso de time. É preciso ter um senso de time. Eu não sou, eu não preciso pegar minha tarefa e entregar minha tarefa somente isso, que eu vou ficar de boa aqui na empresa. Não. A gente buscou criar um time mesmo, pessoas engajadas, pessoas que buscam o mesmo objetivo. Então, a partir do momento, eu estava em uma reunião e as pessoas falam, ó, o pessoal se cobra muito com os prazos. Eles ficam muito chateados quando eles não conseguem o prazo. Para mim, aquilo ali é o que determina o sucesso. Para mim, ali quando eu escutei aquilo, eu falei, olha, eu não preciso mais estar X% aqui com o time, porque o time já existe um time, já existe uma liderança e eles já entendem o papel deles dentro da empresa, né, como um todo. Você comentou recentemente da questão dos XMLs, né? Então, qual é um ponto que, inclusive, eu terei uma palestra recente, em breve, na semana que vem, e eu deixei anotado aqui. É, um ponto que eu quero passar para essa palestra é o seguinte: é entender as regras de negócio da empresa. Fernandes, se você é um desenvolvedor e você só quer fazer for, fazer while, você não, infelizmente, você não vai prosperar muito no mercado. Você tem que entender a regra de negócio. Seja a sua empresa uma voltado para a contabilidade, seja do ramo agro, seja da engenharia, não importa, mas você tem que entender a regra de negócio para você contribuir. Então, primeiro, eu entendo o time, ele. Primeiro precisou existir o time para a gente obter esse resultado, porque a gente não tinha o senso de time. Então, isso aí foi construído, inclusive, é, ajustando algumas pessoas, conversando. Algumas pessoas, infelizmente, não puderam, não continuaram, mas hoje, né? é, Hoje nós temos esse resultado por isto. E outro ponto, líderes. Então, assim, Jonathan, eu me orgulho em dizer isto. Hoje eu participo pouquíssimo do desenvolvimento, do time de desenvolvimento, né, nesses últimos 3, 6 meses, 2, 3 meses, porque aos poucos, os líderes que estão abaixo conseguiram organizar. Então, hoje eu tenho uma confiança neles. E aí já entra o outro ponto, confiança. Se eu não confiar nas pessoas que estão abaixo, se eu não confiar, se eu não passar uma tarefa, falar, olha, eu preciso que essa tarefa seja, quanto que você entrega? Olha, eu entrego tal data. Então eu vou confiar em você. Então eu preciso confiar, né? E ele precisa garantir essa confiança, como você falou. Então, eu acredito que a soma desses fatores e outros mais que a gente poderia passar 1 a 2 horas aqui falando, contribuíram para esse resultado. Legal, que massa. E claro, a gente está falando desse indicador porque entrega no prazo é uma coisa muito relevante que boa parte das empresas ignora, não dando prazo, achando que pensa no teu cliente que pediu uma coisa e não tem um prazo, isso soa muito mal para a tua empresa, para o teu time, para o teu negócio, né? E eu tenho certeza que a diretoria porque é nítido uma mudança, porque eu aumento a minha previsibilidade, eu saí de 10% para o pico de 65%, está na média de 60% agora, enfim.
Então, isso acaba aumentando a confiança, ele mexendo na moral do time, isso, as coisas se retroalimentam. Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu observei nesse processo todo, acompanhei de perto ali, né? Como é que foi esse processo? A gente, a Sam faz parte da Sala dos Mestres e a gente tinha ali mentorias pontuais com eles. E a gente tinha uma hora de mentoria, mas olha o que aconteceu, né? Muitas vezes a gente excedia esse tempo, então nós tínhamos agenda, então tinha uma hora de mentoria ali, a gente ficava 1 hora e meia, 2 horas, acho que chegamos a ficar 2 horas. Então, existia um comprometimento muito grande, tanto do lado da Sam quanto do meu lado que estava ali. E além das reuniões de mentoria, a gente teve que fazer muitas outras reuniões que a gente fez extra. Porque qual é o objetivo? Não é o número de reuniões. O objetivo não é ter X reuniões. O objetivo é trabalhar a melhora do indicador que a ação priorizou, né? E no caso, a entrega no prazo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte. Durante todo esse processo, a ação fez uma coisa em paralelo que, para mim, é uma dica muito valiosa que eu acho que todo mundo tem que fazer. A Sam sempre investiu muito em capacitação. Então, a Sam participava de toda esteira de capacitação, de treinamentos promovidos pela Sala dos Mestres, Academia dos Líderes, Academia Agile, ou seja, a Sam faz investimento frequente na capacitação das suas lideranças e seus times. Então, é um outro diferencial, tá? Que muita gente ignora. E aí eu vou estender isso um pouquinho. Não satisfeito, meu, seu Jonathan Nascimento ou Jonathan Peixoto, como você quiser, além de participar de tudo isso, ele ainda arrumava tempo para participar dos eventos que eu promovia de workshops. Só que, então, ele era o tipo de cara que se inscrevia, né? Que comparecia após se inscrever, ficava até o final, dava feedback, mergulhava na participação, aprendia, questionava, ensinava, compartilhava, anotava. E claro, por que que você participa de uma academia dos líderes ou uma academia Agile? Por que que você participa de um workshop de refinamento? Por que que você participa de um workshop de sprint planning? Por que que você faz uma capacitação? É o óbvio e o simples, que é aplicar para mudar os seus resultados. E a maioria não aplica. A maioria duvida, acha que é simples. Não importa se é simples ou não. Você quer continuar com o resultado que você está ou você quer melhorar o seu resultado? E uma forma de melhorar o resultado de inequívoca é você investir em capacitação frequentemente. Custa dinheiro? É a regra da vida, sim, custa dinheiro. Investir custa dinheiro em qualquer coisa. Então a Sun tem mais esse outro traço de investimento permanente em capacitação. Isso é um pilar importante. Então, tudo que era evento, a Sun se envolvia, né, workshops dentro da sala, fora da sala. E se envolvia, entrava, participava ativamente daquilo, absorvia, questionava, ensinava e aplicava. Se você não aplicar, você perdeu o seu tempo no workshop, na academia, você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu investimento. Então, porque nesses workshops, nessas academias, são entregues ferramentas de aplicação prática para o mundo das empresas de software. Ponto. E aí, Diante, eu queria fazer uma pergunta para você em cima disso. E você, além de participar, você recomendava é, é, que as outras pessoas participassem, outros líderes e tudo mais, né? Você participou de muita coisa. Seus times participaram de muitos eventos. Que academias, você acha que fizeram todas as academias da sala? Eu estava na academia Ágil por 2 edições e a Sam estava lá. Dentro da sala e fora dos workshops que a gente produziu fora, você estava lá. Essa cultura de aprendizado, de capacitação, de aprendizado, de aplicar o que aprendeu, confiar para aplicar o que aprendeu. A maioria das pessoas erra nisso. Participa mais ou menos, não anota,
ou seja, não participa, né? Só faz presença e depois esquece que tem que aplicar aquilo para construir o resultado. Não existe fórmula mágica. A Sam é a prova viva disso. Essa cultura de capacitação, de aprendizado, de melhoria, de aplicação, isso faz parte do DNA da Sam? Como é que é? Como é que você vê isso? Com certeza, Fernandes. Em 2014, quando eu entrei na empresa, o Ricardo, né, juntamente com o Carlos, eles falaram, olha, aqui a gente não retém conhecimento. Aqui a gente não retém conhecimento. E esta frase, ela vem até hoje, né, quase 11 anos, e todas as pessoas que você conversar dentro da empresa, você terá terá essa mesma cultura. Então, a nossa cultura de compartilhar conhecimento, né, você aprender sempre, né? E até agradeço, né, o Carlos e o Ricardo, os diretores, né, pelo investimento na equipe, pelo investimento na, na sua liderança, né, e sublíderes e todos que estão dentro da empresa, porque é um investimento forte. Né? Aqui, além dessas academias e outros eventos, nós também temos recentemente, nós tivemos no ano 2024, todos os meses tem cursos que a gente que o RH passa voltados para crescimento pessoal, profissional, algum ponto ali que precisa de ajuste. Então, além dos cursos que é feito dentro do próprio setor, por exemplo, o Yuri mesmo, né? Por isso que eu falo muito a questão de você confiar, né? Porque o Yuri organizou um processo de treinamento de código limpo. Então, ele pegou o livro, quebrou em capítulos e treinou a equipe no último semestre. Então, isto eu sozinho eu não conseguiria fazer. Então, eu preciso de pessoas capacitadas com o mesmo objetivo. Então, dividir para conquistar, usando Perfeito. o jargão da computação, né? Sim, Dividir para conquistar. Então, se eu não confiar, se eu tiver que aprender tudo para poder repassar, a gente não vence. Então, quanto mais a empresa cresce, eu tenho que abrir mão, né, e confiar nas pessoas que estão como meus líderes, como as pessoas de confiança da empresa. Não só eles, né, porque todos buscam realmente conhecimento, né? Eu falei ontem com uma colega de trabalho que ela vai iniciar a faculdade. Vai iniciar. Eu não pedi para ela fazer uma faculdade, mas ela falou: Olha, Jonathan, eu quero fazer porque eu quero dar o meu melhor no meu setor. E isto e tem outras pessoas, outra, eu falei agora do RH, Jéssica. Falei, ó, a Jéssica está fazendo especialização para melhorar um ponto dela. E isto, para mim, é fantástico. A gente ajudar, a gente impulsionar, né, sempre expandir esse conhecimento, porque a empresa só tem a ganhar. Quanto mais o profissional se capacita, né, não é que você vai perder aquela pessoa. Não, a ideia não é esta. É você ter pessoas que você pode confiar, que você tem ali plena, não só um achismo, mas também um embasamento teórico, que pesquisou, estudou e trouxe aqui para dentro da empresa. Acredito que a confiança, ela é um ponto-chave, né? E esse aprendizado é algo cultural dentro da CR Sistemas, dentro do SAM, dentro da SAM. legal, bacana. E, Jonathan, eu queria que você mencionasse nessa série que eu estou produzindo, de vídeo que a gente vai produzir aqui sobre empresas de software que evoluíram, que melhoraram seus processos, que seguiram, que acreditaram, né, e de maneira muito simples, objetiva, aplicando um conjunto de práticas ali que funciona para empresas de software, seja uma software house, uma startup, uma plataforma, né, desde que você queira aplicar, acredite naquilo, né, mesmo que seja algo muito simples. Eu prefiro trabalhar com ferramentas simples, com práticas simples, porque elas dão resultados, sejam práticas ágeis ou outras práticas emergentes, não importa aqui. O objetivo não é a prática, o objetivo é a melhoria contínua, é entender aquela realidade, cada empresa tem uma realidade, né? A gente tem que aceitar isso, que a gente goste ou não, cada empresa tem a sua realidade. Então a gente tem que entender aquela realidade e contribuir para melhorar aquela realidade, não fazer julgar nenhum tipo de julgamento, que a empresa é isso, a outra é aquilo, isso é uma bobagem, uma perda de tempo. Então é trabalho sério
com visão de melhoria contínua, com cultura de compartilhamento, de aprendizado, ou seja, de vida real. E, e veja que a gente acabou falando muito pouco nesse processo. Ninguém estava preocupado se usar o Scrum ou o Kanban, não. O que nós queríamos era melhorar a gestão e a performance do time de desenvolvimento. Era isso. Esse era o objetivo, porque isso ia trazer ganhos visíveis para a empresa de software, como melhoria de indicadores de entrega do prazo, de qualidade, gestão de indicadores e tudo mais. Agora, nessa parte de capacitação que vocês investem pesado, e aí eu tenho uma dica que é, e você que está nos assistindo, quanto a tua empresa investe em capacitação frequente? E você, se a tua empresa não investe, o que você está investindo? Quantos livros você está lendo? O que que você está aplicando? O que que você está buscando melhorar? A responsabilidade na evolução da carreira é de cada profissional. Se a empresa contribui, que bom, se a empresa tem uma verba para isso, que bom que ela vai colher os resultados, mas é responsabilidade nossa. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: ao participar de inúmeras academias na sala lá, ao participar dos workshops o das coisas que eu compartilhei nos treinamentos, ou das dicas que eu te dei durante o processo de mentoria ali, barra consultoria. O que que você aplicou na vida real que você fala, Fernandes, isso aqui eu fui lá, eu apliquei e gerou resultado. Isso aqui eu apliquei e gerou resultado. Então eu selecionei isso, eu, Jonathan, selecionei isso. Isso, uma coisa, duas coisas, uma prática, uma dica, uma técnica. Eu apliquei, gerou resultado. E aí eu pensei comigo, bom, a gente compartilhou ali, o Jonathan foi lá, aplicou. Como a gente tem inúmeras reuniões, inúmeros eventos, fica difícil para eu lembrar o que foi aplicado muitas vezes. Agora a pessoa sabe o que que ela aplicou e que resultado ela gerou para a organização dela, que é isso que interessa, né? Então, quem aplica gera resultado, quem aplica colhe resultado, ou quem aplica tem maior chance de resultados. E aí, Jonathan, uma coisa interessante nessa pergunta é, além de você responder o que você aplicou, qual o resultado que gerou, o que você melhorou nessa aplicação que trouxe ainda mais resultado? Uma analogia que eu estou usando é, quando eu compartilho alguma coisa, alguma ferramenta, ou na mentoria, ou na consultoria, ou em treinamento, é uma versão 0.1. 0.1, não 1.0. Quando você aplica, ela tende a se tornar 1.0, uma versão beta ainda, meio crua ainda. E aí, depois que você aplicou e aprendeu algumas coisas, gerou um pequeno resultado, ou entendeu o que aconteceu desse experimento, você vai lá e melhora. E aí isso tende a virar 1.1, 1.2, até virar um 2.0, um 3.0. Então a minha pergunta é, o que que nessas mentorias, barra consultoria, barra workshops, o que você pegou, uma coisa, ou duas ou três, que você aplicou individualmente ou em conjunto, que gerou resultado expressivo para ação, ou seja, vida real. Opa, tive um resultado, gostei, aprendi algumas coisas, aprendi no sentido de, quando a gente executa algo, a gente sempre aprende alguma coisa. Todo mundo é assim. Como eu melhorei isso? Você consegue lembrar de um caso concreto? Opa, está mutado. É, então, Fernandes, eu tenho várias situações, né, que eu posso comentar. Eu lembro de um workshop seu que você falou sobre definição de pronto. Acho que estava até no curso. Eu assisti ele offline, né? O definição de pronto. Eu achei muito legal o material, porque assim, uma dificuldade que o desenvolvedor tem e não só o desenvolvedor, mas a empresa como um todo, é falar que algo está pronto. Ah, isso aqui está pronto, beleza. Aí, aí eu comecei a usar o definição de pronto para tudo. Então, assim, beleza. Definição de pronto, ele. Ok. Ó, aqui tá pronto. Nas daily, eu era o cara da confusão da daily. Então, beleza, isso aqui tá pronto. Aí eu perguntava. O cliente está usando? O cliente olhou? O cliente testou? Não, o cliente não testou, então não está pronto. Se você liberou uma funcionalidade e ela só está na atualização e ainda não, o cliente nem viu a funcionalidade, ela não está pronta.
Ela está pronta quando passa pelo manual, quando você cria um manual, quando você cria um vídeo, algo que a gente fomenta muito aqui, né? Criação de uma rotina nova, sempre tem um vídeo para facilitar, né? Porque hoje tem pessoas que não gostam de assistir, de ler o material, então a gente já tem um vídeo ali para complementar. Então, para mim, a definição de pronto é: foi desenvolvido? Foi testado? O teste liberou? O PO validou com o cliente? Está dentro do que o cliente pediu? O manual foi criado? Vídeo foi criado? Foi divulgado nas redes sociais? O cliente usou? Aí sim, eu posso dizer que está pronto, certo? Então, esse aqui é um pequeno ponto, né? E também a questão da daily, né? Nós tínhamos daily, mas era uma daily de meia hora, 45 minutos que a gente ficava discutindo ali, conversando e perdia o foco, né? Então, na sua primeira reunião, você perguntou por que que a daily é tão longa, por que isso, por que aquilo? Então, aquelas perguntas já foram o nosso início, de trabalho. Então, e assim, a gente gostou tanto da ideia do conceito da daily que hoje a gente faz daily em todos os setores. Todos os setores têm daily. Então tem daily na, inclusive tem dois líderes que não têm sublíderes. Eu chamei os dois e a gente tem reunião de manhã, eu e esses dois líderes, para a gente ter esse contato inicial, aquele calor humano no início da manhã. Para quem não sabe, a Cisalticon, né, a auditoria, nós trabalhamos home office. Então, a gente tem pessoas que a gente só vê uma vez ao ano, tem pessoas que a gente vê a cada 2 meses no café da manhã que a gente realiza. Então, é difícil você ter esse contato, né? E a daily ela vem a um nível de cobrança, sim, por que não? Mas ela também vem a um nível de alinhamento, de contato, de você não saber que você não está só, tá? Então, esse é um ponto que que eu posso deixar claro aqui, né, que foi um resultado que se expandiu para toda a empresa. Então, Jonathan, o setor RH usa o Scrum? Não, não precisa, não tem ciclo, não tem o processo, não tem o processo. Mas a gente pegou uma parte do Scrum que faz sentido para Perfeito, aquele momento. Então, uma das dicas que eu dou para desenvolvedor, principalmente, qualquer outro setor, é a empresa quer que você resolva o problema. Ela não quer que você fique seguindo o Scrum à risca ou o Kanban à risca. Ela quer que você resolva o problema. Se você vai fazer um while, um for, qualquer coisa, meu amigo, não importa. tá? Não importa. Você tem que resolver o problema. E para concluir, a gente não tinha planejado. Eu tenho aqui um roteiro, um checklist de apresentação. Eu faço a apresentação do sistema. Então, eu tenho um checklist, né? E isso veio graças às suas dicas de livros, né? Que em todo workshop você passa. Você Eu comprou tenho o checklist, né? Você comprou o eu checklist? comprei o livro do Esse checklist. livro é incrível, cara. Ele é incrível, né? Então, assim, eu adoto isto como organização, como forma de deixar as coisas mais simples. Então, você tem que sempre buscar tornar não algo simples em complexo, e sim algo complexo em simples. Então, Perfeito, essa é a dica para a software perfeito. house, para o time e para a nossa vida. Sim, legal. E assim, os pontos que você trouxe, eu gostei muito do que você falou e eu vou recapitular aqui de uma forma que é o seguinte. Não importa se é Scrum, Kanban, o nome que você quiser dar, o que importa é melhorar os seus processos, melhorar as suas práticas. Então, você, a software house, empresa de software, que quer melhorar a performance do seu time de desenvolvimento, a performance do seu time de desenvolvimento integrado a suporte, integrado à implantação, que a gente entende nesses ambientes, eu preciso ter essa integração entre desenvolvimento, suporte, implantação e outras áreas. Se você vai usar a Daily é um mecanismo de alinhamento e mitigação de risco. Então, não precisa usar o Scrum para usar a dele. A dele é uma ferramenta simples e prática. A questão do definição de pronto, tá, né? Que é um item, um outro que é bastante utilizado no Scrum. Então, eu não preciso usar o Scrum. Tem um conjunto de práticas, eu tenho que olhar o meu contexto, olhar a minha realidade sem julgamento e melhorar os meus processos de forma gradativa. Ah, mas seria bom que pudesse melhorar mais rápido? Lógico, se tiver abertura para melhorar mais rápido, é melhor.
mas o importante é saber quais as melhorias, quais as deficiências você tem hoje e iniciar o quanto antes o processo de melhoria, com visão de longo prazo, né? E aqui o Jonathan trouxe exemplos de ferramentas simples que estão disponíveis aí. Mas muitas vezes a gente precisa de alguém para dar o start, para dar o ponto, alguém que a gente confie, né? E aqui eu trouxe a, pessoal, a Sam aqui na presença do Jonathan, na figura do Jonathan, por quê? Porque é uma empresa da vida real, é uma empresa, a gente vem aqui para mostrar algo que a gente fez e deu certo. E aí eu queria pedir para você, Jonathan, qual é um recado final que você daria diante de tudo isso que você viveu, desse processo de melhoria, de execução? É, o que que você falaria para as pessoas, para outras empresas de software, para outros times? É, não é fácil, mas é muito satisfatório. É muito satisfatório quando você se dedica, quando você se empenha e você, é, pouco a pouco, né? Eu não acredito em mágica, eu acredito em muito trabalho. Então, Analogy. persistência é algo que a gente que começou lá embaixo, né? Que veio, começou fazendo a faculdade, né, que é 4 anos, então ali é um processo já de você segurar um pouco, a aprender um pouco, né, a ter disciplina, né, então isto, você que está começando, você que já tem o seu cargo, não parar realmente de estudar, não se dedicar, não parar de se dedicar, porque vale a pena, e independe do assunto. Você pode aprender, você pode aprender conceitos de qualquer assunto, mas eu tenho certeza que vai agregar na sua vida, porque tudo você consegue converter, né? Seu aprendizado, suas técnicas, elas podem ser melhoradas e otimizadas. E tudo que você aprende na empresa que você está, você pode aplicar. Então, um ponto que eu não comentei aqui é o que você sempre defendeu, Fernandes, é um teste. Faz um teste de 30 dias para você. Não, eu não consigo replicar com todas as pessoas. Pega aquelas pessoas que você tem mais afinidade, chama três. Fala, ó, eu quero fazer um experimento aqui, você concorda fazer comigo? Vamos fazer juntos aqui? Depois a gente aplica depois a gente apresenta os resultados. Então, é persistência, é você convencer três, daqui a pouco você convence seis, e depois você tem aí uma empresa inteira que confia no seu trabalho, que confia no que você fala, no que você diz, né? Isto é um processo e você não deve achar que é instantâneo. Cara, sensacional, acho que falou tudo. Ou seja, você entender o momento que você está, parar de ignorar, sair do modo afobação, do modo engolido pela operação, começar a levantar indicadores, ter a visão de melhoria contínua de longo prazo, executar, fazer esses experimentos, né? E ir melhorando, plotando os indicadores e melhorando visão de melhoria contínua na prática, é isso. E aí eu queria, mais uma vez, Jonathan, agradecer a tua disponibilidade, você compartilhar o contexto, a vida real, como é que foi um pouco desse processo. Aqui a gente está falando de 2 anos de trabalho, foi lá em 23 que a gente começou, se eu não me engano, né? Foi em 23. E foi em 23. 20, mais ou menos em 23, e foram 2 anos de trabalho, e tem muita coisa para ser feita ainda, lógico, mas a gente, as mudanças que aconteceram de 23 para cá, então é uma construção, é a visão de melhoria contínua, de aprendizado, não é deixar a operação da sua software house te engolir, e você não tem indicador nenhum de performance, não medir produtividade, não medir bug, não medir qualidade, não medir entrega, não medir entrega no prazo, não medir como é que estão as suas demandas. Não, é você ter números, ter indicadores. E o que o Jonathan trouxe aqui para você foi o que nós aplicamos, foi o que ele aplicou. Ele acreditou e aplicou e colheu o resultado. Então, meu amigo Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela generosidade de compartilhar.
Show de bola isso que vocês fizeram. Valeu de coração por você ter trazido essa história da vida real da empresa de software que acreditou. E um grande abraço, cara. Esse papo vai ajudar muitas outras empresas de software, eu tenho certeza disso. Ainda mais com essas dicas que você potencializou aí, que você melhorou e todos nós acabamos aprendendo com você. Então, de coração, muito obrigado e eu vejo você no próximo bate-papo aí. Valeu. Obrigado, Fernandes.